A graça, o apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover pra curar e prosperar. A graça, o apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover pra curar e prosperar. A graça, o apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover pra curar e prosperar. A graça, o apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover pra curar e prosperar. Graça e paz, abençoado, você que me assiste agora no programa Graça e Apostolado, bem-vindo a este ministério. Eu declaro você abençoado de Deus, salvo pela graça de Deus, como está escrito em Efésios 2:8. Pela graça você é salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2:8. Também te declaro abençoado, como está escrito em Efésios 1:3, que Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Efésios 1:3. Te declaro abençoado, te declaro salvo. Bem-vindo ao Ministério Graça e Apostolado. Esse programa vai ao ar toda sexta-feira às 4 horas da tarde. Toda sexta-feira às 4 horas. Não perca, na próxima semana já tem um assunto novo, imperdível. Você não pode perder. Amém? Acesse também o nosso site. Já acessou o nosso site? Não acessou ainda? Então veja no seu visor www.graçaeapostolado.com.br. Acesse o nosso site, mande-me um e-mail, ou direto no nosso site, tem um link que já vai o e-mail direto para mim, ou então através do e-mail contato@graçaeapostolado.com.br, contato@graçaeapostolado.com.br. Se tiver dúvida, se tiver pergunta, mande um e-mail que eu te respondo com todo prazer. Fui enviado por Deus para ser o seu pastor, para ser o seu apóstolo e pela Bíblia te ensinar a graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz, igreja. Quem recebe? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus para começar esse programa. Esse é o programa Graça e Apostolado. Maravilha! Vamos ao tema de hoje. Olha no seu visor o tema: graça, 2 pontos. O fim da lei, parte 2. É a segunda parte. Na semana passada, você me assistiu, graça, o fim da lei, parte 1. Hoje eu quero continuar e, se der, para concluir esta mensagem. Olha o tema no seu visor: graça, 2 pontos. O fim da lei. O fim da lei. Vamos lá? Vamos começar rapidinho o estudo da palavra da graça de Deus? Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, pegue uma caneta. Todos os textos, confere na sua Bíblia, anote no seu caderno, anote as revelações. O tema da mensagem hoje: graça, o fim da lei. Sou o apóstolo Marcos Gomes e quero te ensinar a graça de Deus em Cristo Jesus. Vem comigo em Jeremias 31. Eu quero começar a mensagem, para continuar, eu quero começar em Jeremias 31. Abra também em 2 Coríntios 5. Vamos ler os 2 textos simultaneamente. Jeremias 31, que é uma palavra profética, que já se cumpriu. Abra também 2 Coríntios capítulo 5. E vocês aqui na igreja, abram em Jeremias 31. Jeremias depois de Isaías. Jeremias 31, e abra também 2 Coríntios capítulo 5. E você que me assiste através da TV, eu quero te lembrar que todo domingo esse programa é gravado ao vivo no culto na igreja, Igreja em Graça, Ministério Graça e Apostolado, aqui na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. O ministério está próximo do Terminal São Mateus. Você que vem de São Paulo de ônibus, você pode descer em São Mateus, Terminal São Mateus, tem muitos ônibus elétricos, metrô, que vem do metrô, já para direto no Terminal São Mateus. Então, Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil, planeta Terra. Não se esqueça, Ministério Graça e Apostolado, uma vida melhor
espera por você. Não viva da lei, não viva de rudimentos, viva da graça e do apostolado. Qual é o tema da mensagem hoje, igreja? Graça, o começo da lei, amém? Graça, fim da lei. Graça, fim da lei. Então deixa aberta a sua Bíblia, Jeremias 31 e também 2 Coríntios capítulo 5. Quem que já abriu os dois textos? Abriu os dois textos? Diga, Abba, Pai. Então vamos só relembrar o que eu disse na mensagem anterior. Na mensagem número 1, na parte 1. Hoje é a segunda parte. Graça, o fim da lei, parte 2. Então vamos relembrar. O que Deus disse em Jeremias 31, verso 31? Confere na sua Bíblia. Olha no visor aí, no seu televisor, vai mostrar o texto agora. Jeremias 31, 31. Deus disse: vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Está percebendo? Deus disse, Jeremias 31, verso 31. Deus disse: vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Algumas Bíblias dizem uma nova aliança, que é a mesma coisa. Então digam todos comigo aqui na igreja. Digam assim: Deus havia dito que faria uma nova aliança. De novo, diga para o seu irmão: Deus havia dito que faria uma nova aliança. Diga isso para o seu irmão. Eu estou lendo esse texto e fazendo essas confissões com vocês, para que todos entendam na igreja aqui, já entenderam? E você que me assiste, para que todos entendam o porquê que em graça não precisa se batizar para ser salvo. O porquê que em graça não precisa estar em jejum para se santificar diante de Deus. Eu estou te mostrando na Bíblia que Deus havia dito que faria uma nova aliança. Diga para o seu irmão: Deus havia dito que faria uma nova aliança. Alô? E Jesus veio, ou seja, nasceu, cresceu e morreu na cruz. Na cruz, ele disse: está consumado. Na cruz, João 19:30, ele disse: está consumado. Então Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Certo, igreja? Ao morrer e ressuscitar, lá na frente, Paulo entendeu em Romanos 10, verso 4. Digam todos, Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, lá na frente, muitos anos depois, Paulo entendeu, Romanos 10, 4, que o fim da lei é Cristo. Ou seja, que Jesus veio para cumprir a lei. E morrendo na cruz, ele acabou com a lei. E então Paulo lembrou do que Deus havia dito pela boca de Jeremias. Jeremias 31, 31. Onde Deus diz: vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Quem está entendendo? Tudo bem com vocês? Entenderam? Rapidamente, Hebreus capítulo 8. Não fecha Jeremias não, hein? Abre aí em Hebreus 8, não fecha Jeremias. Então nós vamos ler Jeremias 31, 31, Hebreus 8 e depois 2 Coríntios 5. 3 partes da Bíblia abertas. Hebreus 8, quem já achou, diga amém. Hebreus 8, versículo 13. Veja como que a Bíblia, tudo se encaixa. Só não se encaixa para quem não conhece. Para quem tem só parte do conhecimento. Aí vão falar assim: não, mas pastor, mas a Bíblia fala do batismo. Jesus batizou, João batizou. Eu sei, você acha que eu não sei disso? Claro que eu sei. Só que às vezes a pessoa só tem parte do conhecimento. E ele pega aquela parte e quer fazer uma doutrina para o mundo inteiro. Olha, João Batista batizava, vamos batizar também. Jesus batizou, vamos batizar também. Calma! João Batista era antes de Cristo. Jesus era judeu. Então ele veio cumprir a lei. Depois de Cristo na cruz, começou uma nova aliança. Veja comigo, Hebreus 8, versículo 13. Olha no visor, olha na sua televisão. Hebreus 8, 13. Dizendo, eu quero ouvir todos vocês. Dizendo o quê? Nova aliança. Dizendo o quê? Nova aliança. Agora compara com Jeremias 31, 31. Jeremias 31, 31 é Velho Testamento, é Velha Aliança. Ou seja, na Velha Aliança, Deus havia dito, Jeremias 31, 31, eu farei uma nova aliança. Quem está entendendo? Aí Jesus nasceu e morreu. Não é isso? Nasceu
e morreu na cruz. Começou uma nova aliança. Confere em Hebreus 8,13. Porque Jeremias 31 é velha aliança. Hebreus 8,13 já é nova aliança. Então, Hebreus 8,13 diz: dizendo nova aliança, ele tornou, ele quem? Digam, Deus. Ele tornou antiquada a primeira que é a primeira aliança. Hebreus 8,13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna, diga comigo, a lei se tornou antiquada. A lei se tornou antiquada. Diga, a velha aliança se tornou antiquada. A velha aliança se tornou antiquada. Não é o apóstolo Marcos Gomes que pensa assim, que acha isso. Está escrito assim, ó, Hebreus 8,13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. O que Paulo quis dizer? Ao passo que a graça vai chegando na vida dos filhos de Deus, ao passo que os filhos de Deus vão conhecendo a graça, a lei vai acabando na vida dessas pessoas, para essas igrejas, para esses pastores, para esses ministérios. Ao conhecer a graça, a lei vai acabando. A lei vai acabando. Quando a graça chega, a lei vai embora. E então fica fácil entender Romanos 10,4 que diz: o fim da lei é Cristo. Salvo de palmas ao Senhor Jesus por isso. Bem bonito para Jesus. Glória a Deus. Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Abençoado. Você que tem assistido e acompanhado o programa Graça e Apostolado, deposite uma oferta de amor a este ministério e a esta obra de Deus. Você pode fazer a sua oferta para o Banco Itaú, agência 032, conta corrente 607 19, dígito 4. Banco Itaú, agência 032, conta corrente 607 19, dígito 4. Você que tem acompanhado o programa, você que tem assistido o programa, você que tem recebido de Deus a testificação do Espírito Santo de que eu sou um homem de Deus e que esta obra é de Deus, faça a sua oferta, nos ajude. Pode ser também pelo Banco Bradesco. Banco Bradesco, agência 3186, dígito 0, conta corrente 2362, dígito 0. Repetindo, Banco Bradesco, agência 3186, dígito 0, conta corrente 2362, dígito 0. Me ajude nesta obra de Deus. E lembre-se, Filipenses 4, versículo 17. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Faça o depósito ainda hoje e me ajude nesta obra que Deus entregou em minhas mãos. Graça e paz, abençoado. Predestinado, justificado, santificado. Então segue o raciocínio apostólico. Levante um dedo, diga Jeremias 31, 31. Diga, Deus disse que faria uma nova aliança. Levanta outro dedo, diga comigo Hebreus 8,13. Dizendo nova aliança. Deus tornou antiquada a primeira. Outro dedo, diga Romanos 10,4. Diga, o fim da lei é Cristo. Alô, está claro ou não está claro? Está escrito ou não está escrito? E se estiver escrito? Ah, papai! Nós cremos no que está escrito. Glória a Deus. Agora vamos em 2 Coríntios 5. Agora vai dar para ir. 2 Coríntios capítulo 5. Agora está fácil.
Agora não tem como não entender. Você que me assiste, não tem como não entender. Alô, qual o tema da mensagem? Graça. O fim da lei. Graça. O fim da lei. Graça, o fim da lei, parte 2. Já é a segunda parte. Se você que me assiste, se você deseja ter a primeira parte, mande um e-mail para mim que eu te mando pelo correio, tá? contato@graçaeapostolado.com.br. Mande um e-mail ou então entre em contato num dos telefones que está aí no seu visor. Entre em contato, nós vamos te mandar o primeiro DVD, a primeira parte. Você vai ter a mensagem completa. Graça, o fim da lei, parte 1, passou a semana passada, e parte 2, que é hoje. 2 Coríntios 5, quem já achou, diga amém. Versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, para aí. 2 Coríntios 5, 17. Deixa eu te ensinar a interpretar a Bíblia. Porque a Bíblia não se interpreta pela letra. Amém? 2 Coríntios 3, Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Logo, a Bíblia não se interpreta juntando letras. A Bíblia, ela se interpreta pelo Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo, disse Paulo, Romanos 8, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isso que eu te peço, continue assistindo o programa, pegue a sua Bíblia, confere na sua Bíblia, e o Espírito Santo vai testificar com você da mensagem que você ouve. Amém? Compara o que você já ouviu aí em toda a sua vida, no sistema, na lei. Compara o que você já ouviu por aí, que diz que Deus vai te salvar, que Deus vai te abençoar. Só que a nova aliança diz que você já é salvo, que você já é abençoado. Então compara na sua Bíblia, e o Espírito Santo vai testificando em seu espírito. Quem recebe? Então vamos interpretar a Bíblia. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, olha lá, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, ora, eu não me canso de dizer isso. O que é estar em Cristo? Alô? 2 Coríntios 5,17. Qual que é a próxima palavra depois de Cristo? Velha. Qual é a próxima palavra? Ó, se alguém está em Cristo, velha. Não. Se alguém está em Cristo? Não. Se alguém está em Cristo? Não. E o que Deus disse em Jeremias 31:31? Vem dias em que eu farei uma nova aliança. Então o que é estar em Cristo? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém já nasceu debaixo desta nova aliança que Deus fez, que Deus estabeleceu, que Deus instituiu. Então, o que é estar em Cristo? Não é o que as igrejas dizem, que para estar em Cristo tem que aceitar Jesus, tem que se batizar, tem que fazer confissão de fé, profissão de fé, tem que... Não é isso que é estar em Cristo. Alô, para estar em Cristo não é preciso ser religioso, porque Cristo não é uma religião. Para estar em Cristo, basta tão somente você ser uma ovelha, o seu espírito ser ovelha, porque no mundo tem ovelha e tem bode. Basta o seu espírito ser ovelha e ter nascido depois da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, ter nascido na nova aliança. Se você é ovelha e nasceu na nova aliança, você já está em Cristo, para a glória de Deus. Talvez você não conhece a Bíblia, não congrega em lugar nenhum. Talvez você nem sabe o que é graça e apostolado. Mas se você é ovelha, filho de Deus, nasceu depois da morte, depois da ressurreição, nasceu debaixo da nova aliança, você já está em Cristo. E isso segundo a graça de Deus. Quem recebe? Agora é bem verdade que precisa conhecer a Bíblia, né? Precisa congregar. Filma aqui. Por isso que Paulo disse em Efésios 2,8 que pela graça sois salvos. Por que somos salvos pela graça? Digam comigo, porque eu já nasci em Cristo. Quem recebe? O papai? Agora, as igrejas não dizem isso, eles não falam assim. As igrejas fazem uma regra tremenda, uma lista desse tamanho. Ó, para estar em Cristo, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo. Você tem que, se você não fizer... Então eles fazem uma lista. Cria-se uma religião.
E então Paulo escreveu 2 Coríntios 11, versículo 3: temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, de algum modo sejam corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, 3: há uma simplicidade em Cristo, mas os pastores, os bispos, o Papa, o missionário, eles complicam tudo. 2 Coríntios 11, 3: há uma simplicidade em Cristo, mas as religiões, as igrejas, o sistema criam uma lista, regras, preceitos religiosos e falam assim: olha, para você estar em Cristo, você tem que ser da nossa igreja, você tem que se batizar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você não fizer, porque se então... Tudo isso aí é mentira, é doutrinas de homens. Colossenses 2,8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Colossenses 2,8: segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Diante de Deus, Deus não te vê numa igreja, Deus te vê em Cristo. Deus não vê você homem, Deus te vê em Cristo. Deus não te vê mulher, Deus te vê em Cristo. Deus não te vê pentecostal, batista, sei lá o que você é. Deus te vê em Cristo. Quem está entendendo? Olhe com os olhos de Deus. Alô? E por estar em Cristo... Não, essa eu quero ouvir todo mundo. E por estar em Cristo... E isso é um dom de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. As igrejas da lei, as igrejas do sistema, a religião, eles falam o quê? Olha, depois que você fizer isso, isso e isso, aí sim você vai ser nova criatura. Aí a pessoa vai lá e cumpre aquela tradição. Olha, você já fez isso e isso? Já. Então, de agora em diante, você é uma nova criatura. Ô pastor, para de ensinar religião, pastor. Prega Cristo. Prega a graça de Deus que há em Cristo. Quem está entendendo? Não existe regras para se estar em Cristo. Por quê? Preparem suas mãos. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Fostes comprados por bom preço. Não sois de vós mesmos. Você foi comprado. Por isso que você é uma nova criatura. Quem entende a palavra do Senhor? Você foi comprado. Você foi comprado, não tem regra. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Abençoado, venha estar conosco nesse domingo, às 18 horas, no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, em Santo André. Venha receber a graça e o apostolado. Eu quero ser o seu pastor, eu quero ser o seu apóstolo. Venha estar conosco nesse domingo, às 18 horas, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, em Santo André. Ministério Graça e Apostolado. Uma vida melhor espera por você. Predestinado. Ô abençoado! Alô, você que está me assistindo agora, você que está assistindo o programa Graça e Apostolado, olha, presta atenção, entre em contato conosco e você pode adquirir agora a mais nova novidade do Ministério Graça e Apostolado. Agora você pode assistir as mensagens gravado ao vivo em DVD. As mensagens do programa Graça e Apostolado gravado em DVD. Os cultos gravados ao vivo no Ministério Graça e Apostolado em DVD. E temos também em MP3. Então você pode comprar, adquirir conosco através do nosso e-mail ou através do nosso site, entrando em contato conosco. O nosso e-mail, contato@graciaapostolado.com.br. Você pode adquirir as mensagens em DVD ou então em MP3. Abençoado, acesse o nosso site www.graçaeapostolado.com.br.
Em nosso site você vai adquirir as apostilas em graça de estudo bíblico, profético e apostólico. Não se esqueça, acesse ainda hoje www.graçaeapostolado.com.br. Você é um abençoado. Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Os homens fizeram regras, e eu também sou homem. Deus me enviou lá do céu para destruir essas regras, para quebrar essas regras. Como Jesus disse, não penseis que eu vim trazer paz. Você está pensando que eu vim trazer paz? Alô, você está pensando que eu sou mais um pastor, minha irmã? Ô meu irmão, você está pensando que eu sou mais um pastor? Igual o seu pastor, boca aberta, que conhece a verdade e não fala a verdade? Conhece a verdade e fala mentira? Eu não sou mais um pastor. Jesus disse, eu não vim trazer paz na terra, vim trazer espada. Espada divide. Divide sim o falso do verdadeiro. Quem recebe? Separa a mentira da verdade. A espada divide, ela separa mentira para lá, verdade para cá. O ministério Graça e Apostolado não é mais uma igreja na terra, porque igreja tem bastante. O ministério Graça e Apostolado não é mais um ministério, como eu não sou mais um pastor, porque agora tem bastante apóstolo, agora todo mundo é apóstolo, mas você não vê um pregando a graça. O apóstolo não sei tal, apóstolo de tal, tem um monte de apóstolo agora. Até esses dias não tinha nenhum, agora tem um monte. Só que você não vê ninguém pregando a graça. Tudo pregador da lei. Pondo condenação, dizendo que você vai para o inferno, dizendo que você não vai ser salvo. Que apóstolo que é esse? De apóstolo não tem nada. Apóstolo é quem prega a graça de Deus em Cristo. Paulo disse em Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores. Alô, quem não imita Paulo não é apóstolo. Nem a unha não é apóstolo, nem na unha. Quem não imita Paulo, quem não prega o que Paulo pregava, quem não ensina o que Paulo ensinava, não é apóstolo. Não é apóstolo coisa nenhuma. Apóstolo prega o que Paulo pregava. Apóstolo ensina o que Paulo ensinava. Paulo disse, sede meus imitadores. Apóstolo imita Paulo. Esses apóstolos de hoje que estão pregando Jesus de Nazaré, de apóstolo não tem nada. Fazendo jejum de Daniel, fazendo campanha, corrente, não é apóstolo coisa nenhuma. Quem está entendendo o que estou falando? Apóstolo prega a graça de Deus em Cristo. Apóstolo prega a graça e a fé, e não as obras. Quem está entendendo, por favor? Amém. Deus manda falar. E ai de mim se eu não falar. Porque eu não sou mais um pastor. Alô, esse aqui não é mais um programa igual muitos que você assistiu por aí. Esse não é mais um programa, esse não é mais um ministério, e esse não é mais um pregador. Essa é a diferença. Malaquias 3,18. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Você serve ao Senhor? Então aplaude a Deus. Segundo Coríntios 5,17. Você deve ter percebido a diferença já? Eu sou um pregador. Você já deve ter assistido vários pregadores. Esse é um programa. Você já deve ter assistido desde quando você nasceu vários programas. Esse é um ministério. Você deve ter conhecido vários ministérios. Mas fala na minha cara que você não está vendo a diferença. Do tomate para o caqui. Quando você chega pertinho, sabe quando você chega pertinho, você não está vendo a diferença? Quem percebe a diferença, dá um sinal para mim. Aplaude o Senhor quem percebe a diferença. Não é mais um pastor, não é mais um programa, não é mais um ministério. 2 Coríntios 5,17. Alguém pode dizer assim, nossa, o pastor está bravo hoje. Não estou bravo não. Está nervoso? Estou nervoso não. Eu estou cheio do Espírito Santo. Cheio da autoridade de Deus para falar a verdade. Porque ninguém fala. Quem recebe? Graça. O fim
Qual o tema da mensagem hoje? Então em Jeremias 31, Deus disse o quê? Que faria uma nova aliança. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está nesta nova aliança, ou seja, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você consegue pensar? Paulo disse assim, 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Eu raciocinava como criança. Ou seja, pastor, quando eu estava no sistema, na igreja da lei, eu pensava que quem não fosse batizado não seria salvo. Alô, quem já pensou assim? Levante a mão. Não tenha vergonha. Quem já pensou assim? Aí, tá vendo? Pensando como criança. Raciocinando como criança. Porque quantos no mundo morrem sem saber que existe Bíblia, sem saber que existe igreja, sem saber de Cristo, de Jesus? Só que são salvos pela graça de Deus. Nasceram debaixo de uma nova aliança. Seus parentes, sua mãe já morreu, seu pai, seu avô, sua avó, seu filho, por terem nascido debaixo da nova aliança, da graça de Deus, são salvos pela graça de Deus. Podem não ter conhecido a Bíblia, podem ter morrido sem conhecer a verdade, mas isso não quer dizer que não eram salvos. Foram salvos pela graça de Deus. Tira o fardo que os fariseus colocaram no seu ombro. Tira o peso que o sistema, que as igrejas colocou em você, minha irmã. Dizendo que seu pai foi para o inferno, dizendo que sua mãe foi para o inferno, dizendo que seu filho foi para o inferno. Tira o peso e fica livre agora, recebendo a graça e o apostolado. Quem recebe? Estou livre. Estou livre do sistema. Estou livre de mentira. Tira a mentira da sua vida. Receba a graça de Deus. Você que me assiste, ou você acha que é bom você viver carregando a condenação que sua mãe foi para o inferno? Sua mãe, boazinha, honesta, trabalhadora, deu de mamar quando você nasceu, e então ela morreu sem ir para uma igreja evangélica, como diz o outro, e aí o seu pastor diz que ela foi para o inferno. É gostoso ouvir isso? Você gosta de ouvir falar que sua mãe foi para o inferno? Que o seu filho foi para o inferno? Seu marido que você amava tanto? Seu pai, sua avó? É gostoso ouvir o pastor dizer que ele foi para o inferno? Tire esse peso do seu ombro. Como? Romanos 1,5. Recebendo a graça e o apostolado. Mais uma vez, quem recebe? Agora, se você quer continuar com uma vida triste, amargurada, sem dormir, acorda triste, sonha, ai, meu pai foi para o inferno, minha mãe. Se você quer continuar triste, desliga a televisão, muda de canal. Esse programa é feito para quem quer ser feliz, para quem nasceu para ouvir a verdade e viver a verdade. Se você gosta de mentira, se gosta de ser enganado, se gosta de receber condenação, então pode desligar a televisão, que não é para você que eu estou falando. 2 Coríntios 5, verso 17. Por estarmos em Cristo, digam comigo, somos novas criaturas. Somos novas criaturas. Diga, porque tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Vem comigo rapidinho, Romanos capítulo 10, verso 4. Romanos 10. Eu já li na parte 1 e vou ler mais uma vez, que o Espírito Santo mandou eu ler mais uma vez, Romanos 10, versículo 4. Quem já achou, diga amém. Amém. Ei, igreja, é gostoso o pastor falar que sua mãe foi para o inferno? É gostoso ouvir isso aí? Não. Você gostava quando estava na lei? Que o pastor, o bispo, o missionário falava que seu filho foi para o inferno? Seu primo, seu sobrinho, sua avó, seu pai? É gostoso ouvir isso? Não. Por isso, digam todos comigo, vem pra graça você também. Vem! Vem pra graça. Vem pra graça.
Vem pra graça. Pare de sofrer. Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Abençoado. Você que tem assistido e acompanhado o programa Graça e Apostolado, deposite uma oferta de amor a este ministério e a esta obra de Deus. Você pode fazer a sua oferta para o Banco Itaú, agência 032, conta corrente 607 19, dígito 4. Banco Itaú, agência 032, conta corrente 607 19, dígito 4. Você que tem acompanhado o programa, você que tem assistido o programa, você que tem recebido de Deus a testificação do Espírito Santo de que eu sou um homem de Deus e que esta obra é de Deus, faça a sua oferta, nos ajude. Pode ser também pelo Banco Bradesco. Banco Bradesco, agência 3186, dígito 0, conta corrente 2362, dígito 0. Repetindo, Banco Bradesco, agência 3186, dígito 0, conta corrente 2362, dígito 0. Me ajude nesta obra de Deus. E lembre-se, Filipenses 4, versículo 17. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Faça o depósito ainda hoje e me ajude nesta obra que Deus entregou em minhas mãos. Graça e paz, abençoado. Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Você que ouve vozes, você que ouve passos, você que vê vultos, é a sombra. Pare de sofrer. Venha para a graça de Deus. Receba a graça de Deus em sua vida. Para de receber ameaças de pastores. Para de ficar recebendo condenação de pregadores. Receba a graça de Deus em sua vida. E este apostolado. Porque Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Não aceite condenação de ninguém. Você é salvo, você é abençoado, você é filho de Deus, muito mais que vencedor. Quem é que recebe? Não receba condenação das igrejas. Não receba condenação das igrejas, nem dos pastores. Vem para a graça. Na graça não tem condenação. Então Romanos 10, verso 4. Na graça não tem condenação, tem exortação. Está errado? Então tem que ouvir que está errado. Na graça tem exortação, condenação não. Quem já achou Romanos 10, 4, amém? Amém. Leiam todos comigo em voz alta, digam: o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Para a justiça, de todo aquele que crê. Diga Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Isso quer dizer o quê? Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Isso quer dizer o quê? Que a lei terminou em Cristo para quem crê. Ou seja, quem crê não precisa cumprir a lei. O fim, o término da lei é Cristo para justificar todo aquele que acredita, todo aquele que crê. Crê no quê? Acredita no quê? Na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Aquele que acredita que é salvo pela graça de Deus, que é abençoado pela graça de Deus. O fim da lei termina para todo aquele que crê, que acredita. Veja comigo, Romanos 10, 4. Mais uma vez, diga em voz forte. Diga: o fim da lei é Cristo.
Para justificar todo aquele que crê. Ou seja, quem crê na graça de Deus em Cristo não precisa se batizar, porque ele é salvo pela graça e já está justificado. Se você crê, você não precisa fazer jejum, porque você é justificado pela graça de Deus. Quer ver isso comigo? Vem todos. Gálatas capítulo 2, vem comigo. Gálatas 2. Está em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, o próximo, Gálatas 2. Porque se estiver escrito, Gálatas 2. Esse negócio de batismo aí é uma pura falta de interpretação da Bíblia. E o pior, pura falta de revelação. Porque os pastores e as igrejas falam assim: olha, você tem que se batizar porque Jesus se batizou. Esquecem, entre parênteses, ou não sabem, que Jesus era judeu. Se batizou para cumprir a lei. As igrejas falam: olha, você tem que se batizar porque João Batista batizava. Mas esquecem que João Batista era judeu e batizava judeus. E nós somos gentios. Gentios. Ou seja, a lei não foi para nós. As obras da lei não foi para nós. As ordenanças, os mandamentos não foi para nós, os gentios. Por isso que Jesus se batizou, para cumprir a lei. Por isso que João Batista fazia o batismo, simbolizando o batismo em Cristo, que aconteceria quando Jesus morresse e ressuscitasse na cruz. Não é fácil entender isso? É. Por que vivem das tradições? Porque não tem coragem de falar a verdade. Igrejas que já estão há 50, há 100 anos pregando batismo em águas. Não tem, o pastor, o apóstolo, não tem coragem de falar assim: igreja, vocês são salvos pela graça, porque foram batizados em Cristo. Romanos 6, verso 3, vocês foram batizados em Cristo. O batismo nas águas era judaico. Nós somos gentios, salvos pela graça de Deus. Não tem coragem de falar isso. Essa é a diferença. Por isso que eu disse que esse não é mais um programa. Por isso que eu disse que esse não é mais um pastor, mais um pregador. Não é mais um ministério. Malaquias 3,18. Há uma diferença entre quem serve a Deus e o que não serve. Gálatas 2, quem já achou? Gálatas 2, verso 16. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é. Diga bem forte. O homem não é. O homem não é. Não, está muito fraco. Diga, o homem não é. O homem não é. O homem não é o quê? Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Pelas obras da lei. Ou seja, tudo aquilo que havia na lei antes de Cristo morrer na cruz, batismo, jejum, subidas no monte, unção com óleo, apresentação de criança, o homem não é justificado pelas obras da lei. Quem está entendendo? Diga comigo, Gálatas 2,16, diga isso. Diga, o homem não é justificado pelas obras da lei. Diga assim, mas como, pastor? Continua a ler o texto. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela o que? Não ouvi. Pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos... Alô? Gálatas 2,16. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados como? Pelas obras? Como que nós somos justificados? Pelo batismo? Por jejum? Por unção com óleo? Por campanha? Por corrente? Subidas no monte? Como é que nós somos justificados? Pela? Levante a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Veja na sua Bíblia. Veja na sua Bíblia. Porque os pregadores dizem que você vai ser abençoado se você fizer isso, fizer aquilo outro. Aí você faz direitinho e não funciona. Aí eles falam assim: é que você está em pecado, é que você não teve fé. Ou seja, taca a condenação em você. Não é assim? Criam regras, aí manda o povo cumprir regras.
tais regras não funcionam para todos, para um ou outro de vez em quando. E aí, a pessoa, coitado, leigo, vai falar: ô bispo, ô pastor, ô missionário, por que comigo não funcionou? Ah, que você não teve fé, você está em pecado. É ou não é verdade? É esse que é o sistema, que além de ensinar o errado, ensina o errado. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Digam comigo: também temos crido em Jesus Cristo. Digam: para sermos justificados pela fé. Diga: e não pelas obras da lei. Bem forte: porque pelas obras da lei. Vocês. Porque através de batismos. Porque através de jejuns. Porque através de campanhas e correntes e novenas. Através de subidas no monte. Através de ficar ungindo as pessoas com óleo. Só quem entendeu. Gálatas 2, verso 16. Na graça, somos justificados pela fé, não pelas obras. Quem está entendendo? Agora vamos lá em Colossenses. Eu quero terminar essa mensagem com dois textos. O primeiro está em Colossenses. Depois de Gálatas, Efésios. Depois de Efésios, Filipenses. Depois de Filipenses, Colossenses, capítulo 2. Quem já achou? Meu tempo está estourando aqui, mas vai dar tempo. Vamos ver. Colossenses 2. Quem já achou, diga amém. Colossenses 2, versículo 13. Você que está me assistindo, preste a maior atenção. Veja na sua Bíblia. Confere aí, ó. Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados. Digam assim: com quem Paulo está falando, pastor? Com quem Paulo está falando, pastor? Vamos ver com quem, ó. E na incircuncisão da vossa carne. Alô? Os únicos que circuncidavam eram os judeus. Nós somos gentios. Então Paulo está falando conosco. Colossenses 2,13. Paulo está falando conosco. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, ou seja, vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando-nos todos os nossos pecados, havendo riscado, Colossenses 2,14, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Alô? Abra os seus olhos aí, ó. Abra os seus olhos. Colossenses 2,14. Havendo cancelado, versão atualizada, cancelado. Bíblia da Editora Vida. Havendo riscado o escrito de dívida que havia, não há mais. Diga, não há mais. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Alô? Aonde é que tinha ordenanças? Na graça? Não. Só tinha ordenanças na lei. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Por isso que eu li Romanos 10,4, que diz: o fim da lei é Cristo. Ou seja, o fim das ordenanças, o fim dos mandamentos. Hebreus 10,38. Digam todos: hoje o justo vive por fé. Diga isso, pelo amor de Deus. Quem está entendendo o que estou falando? Graça, o fim da lei. E para concluir, falou? Para concluir a mensagem, você que me assiste, manda um e-mail para mim: contato@graçaeapostolado.com.br. Manda um e-mail e fala assim: ó, apóstolo, eu estou entendendo a mensagem. Eu conferi na minha Bíblia e eu estou entendendo, graças a Deus. Manda um e-mail que eu vou te mandar os estudos de graça. Amém? Último texto para terminar a ministração, para terminar a mensagem. Agora volta, está em Colossenses? Volta 2 livros. Efésios, capítulo 2.
Você estava em Colossenses, um anterior é Filipenses, depois vem Efésios. Efésios 2, quem já achou, diga amém. Para terminar a mensagem, para terminar a reunião, para terminar aqui, ó. Esse é o programa Graça e Apostolado. Não perca sexta-feira que vem, que eu tenho uma mensagem tremenda, hein? Sexta-feira que vem, ó, eu vou falar, hein? Vou soltar a língua, vou falar o que tem que falar. Sexta-feira às 4 horas, programa Graça e Apostolado. Não perca, chama os vizinhos aí, chama os seus irmãos, vamos receber a graça de Deus. Efésios 2, quem já achou? Para terminar a reunião, Efésios 2:11. Vem comigo. Qual é o tema da mensagem? Graça, o fim da lei. Vamos ver isso na Bíblia. Efésios 2:11. Paulo diz: portanto, lembrai-vos que vós, outrora, eram gentios na carne. Está claro ou não está claro? Paulo está falando com quem? Conosco. Diga, conosco. Efésios 2:11. Outrora eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, porque gentio não circuncidava, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Ou seja, os judeus chamavam-nos de incircuncisos, porque o gentio não se batizava, gentio não fazia jejum, gentio não subia no monte, gentio não cortava o prepúcio, porque gentio não fazia isso. O sistema ensinou gentio a fazer isso. Olha aqui, ó, Efésios 2:11. E chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo, diga, debaixo da lei, bem forte, debaixo da lei, Efésios 2:12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Ou seja, batismo não é para gentil, jejum não é para gentil, subidas do monte não é para gentil, porque nós éramos estranhos às alianças das promessas. Isso era só para o judeu. Não tendo esperança e sem Deus do mundo. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes, digam, debaixo da lei, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Diga, graças a Deus. Efésios 2:14. Pois Ele é a nossa paz. Abra os seus olhos aí, hein? Efésios 2:14. Pois Ele, quer dizer, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne, digam todos, morrendo na cruz, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Alô? Olha aqui na Bíblia. Você tem uma Bíblia? Mostra isso para o seu pastor. Aqui, ó. Efésios 2:14 e 15. Desfazendo na sua carne, ou seja, quando ele morreu na cruz. Alô? Jesus morreu ou não morreu na cruz? Então, quando ele morreu, ele desfez na sua carne, o que ele desfez? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Isso foi desfeito, acabou. Não tem mais ordenanças a se cumprir, não tem mais mandamentos, não tem, acabou. Por isso, esse foi o tema da mensagem. Digam todos, graça, o fim da lei. Graça, o fim da lei. Entendeu? Graça, o fim da lei. Graça e paz, e até sexta-feira. Um beijo, um abraço. Você que está me assistindo agora e que tem acompanhado toda sexta-feira às 4 horas esse programa, o programa Graça e Apostolado, eu preciso de pessoas que me ajudem nesta obra, homens e mulheres de Deus verdadeiros, que têm a visão de Deus. Precisamos ter mais horários na televisão, precisamos avançar com esta verdade. Não tem quem fala, Deus me enviou e me ungiu para falar, mas eu preciso de pessoas que me ajudem. Esteja semeando nas contas que estão aparecendo agora no seu televisor, para que eu possa ter mais horários, mais programas e em mais canais também, em mais redes, porque a graça de Deus está chegando a todos os povos, a todos os filhos de Deus, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciãos. Eu preciso de pessoas corajosas, pessoas verdadeiras, levantadas por Deus. Deus me ungiu para falar, e eu preciso de pessoas
que foram ungidas por Deus para estar comigo nesse suporte, como coluna, sustentando, me ajudando nesse ministério. Você me empurra e eu falo. Você me envia e eu falo. Fui ungido, enviado, predestinado para falar a graça de Deus como ela é. Preciso de você, abençoado. Preciso de você, minha irmã. Me ajude com o seu dízimo, com a sua oferta voluntária, o valor que Deus põe no seu coração, coloca na conta do ministério. Está aparecendo no seu televisor as contas nos bancos. Faça o seu depósito semanal, mensal, mas faça. Não deixe de ajudar, não deixe de participar. Eu preciso de homens como você, de mulheres como você, que amam a verdade, que amam Jesus acima de tudo e de todos, e que querem fazer alguma coisa para ajudar o povo de Deus na face da terra a não mais ser enganado, a não mais ser enrolado, porque Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Me ajude a levar essa verdade. Você me envia e eu falo. Eu entendo que talvez você não foi ungido para falar, mas eu fui ungido. Me envia que eu falo. Conto com você, conto com a sua ajuda. Te declaro abençoado de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, graça e paz. Abençoado, você que está me assistindo agora, venha estar conosco todo domingo às 18 horas, às 6 horas da tarde, aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Ministério, Graça e Apostolado. Uma vida melhor espera por você. Vem pra graça você também. Vem! Vem pra graça.